Conto A Ela, de Machado de Assis. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Quem és tu que me atormentas com teus prazenteiros sorrisos? Quem és tu que me apontas às portas dos paraísos? Imagem do céu és tu? És filha da divindade? Ou vens prender em teus cabelos a minha liberdade? Abre aspas. Vê, Vossa Excelência, Senhor Presidente, que nesse tempo o nobre deputado era inimigo de todas as leis opressoras. A Assembleia tem visto como ele trata as leis do metro. Fecha aspas. Todo o resto do discurso foi assim. A minoria protestou. Luiz Tinoco fez-se de todas as cores e a sessão acabou em risada. No dia seguinte, os jornais amigos de Luiz Tinoco agradeceram ao adversário deste o triunfo que lhe proporcionou, mostrando à província, entre aspas, uma antiga e brilhante face do talento do ilustre deputado. Os que indecorosamente riram dos versos foram condenados com estas poucas linhas. Abre aspas. Há dias, um deputado governista disse que a situação era uma caravana de homens honestos e bons. É caravana, não há dúvida. Vimos ontem os seus camelos. Fecha aspas. Nem por isso, Luiz Tinoco ficou mais consolado. As cartas ao Dr. Lemos começaram a escassear, até que de todo cessaram de aparecer. Decorreram assim silenciosos uns 3 anos, ao cabo dos quais o Dr. Lemos foi nomeado não sei para que cargo na província onde se achava Luiz Tinoco. Partiu. Apenas empossado do cargo, tratou de procurar o ex-poeta e pouco tempo gastou recebendo logo um convite dele para ir a um estabelecimento rural onde se achava. Há de me chamar ingrato, não? Disse Luiz Tinoco. Apenas viu assomar à porta de casa o Dr. Lemos. Mas não sou. Contava ir vê-lo daqui a 1 ano, e se lhe não escrevi... Mas que tem, doutor? Está espantado? O doutor Lemos estava efetivamente pasmado a olhar para a figura de Luiz Tinoco. Era aquele o poeta dos goivos e camélias, o eloquente deputado, o fogoso publicista? O que ele tinha diante de si era um honrado e pacato lavrador, ar e maneiras rústicas, sem o menor vestígio das atitudes melancólicas do poeta, do gesto arrebatado do tribuno. Uma transformação, uma criatura muito outra e muito melhor. Riram-se ambos, um da mudança, outro do espanto, pedindo o Dr. Lemos a Luiz Tinoco lhe dissesse se era certo haver deixado a política, ou se aquilo eram apenas umas férias para renovar a alma. Tudo lhe explicarei, doutor, mas há de ser depois de ter examinado a minha casa e minha roça, depois de lhe apresentar minha mulher e meus filhos. Casado? Há 20 meses. E não me disse nada? Ia este ano à corte e esperava surpreendê-lo, que 2 criancinhas as minhas, lindas como 2 anjos, saem a mãe, que é a flor da província. Oxalá aparecem também com ela nas qualidades de dona de casa. Que atividade, que economia! Feita a apresentação, beijadas as crianças, examinado tudo, Luiz Tinoco declarou ao Dr. Lemos que definitivamente deixara a política. De vez? De vez. Mas que motivo? Desgostos, naturalmente. Não, descobri que não era fadado para grandes destinos. Um dia leram-me na Assembleia alguns versos meus. Reconheci então quanto eram pífios os tais versos, e podendo vir mais tarde a olhar com a mesma lástima e igual arrependimento para as minhas obras políticas, arrepiei carreira e deixei a vida pública. Uma noite de reflexão e nada mais. Pois teve ânimo? Tive, meu amigo, tive ânimo de pisar terreno sólido, em vez de patinhar nas ilusões dos primeiros dias. Eu era um ridículo poeta e talvez ainda mais ridículo orador. Minha vocação era esta. Com poucos anos mais estou rico. Onde agora beber o café que nos espera e feche a boca, que as moscas andam no ar.
Oi, pessoal. Ah, eu sou a Devaneios Sussurrantes, ou vocês podem me chamar de DN, esse é meu nome, com certeza. E eu queria começar a fazer uma coisa diferente aqui no canal, que seria comentar algumas obras. Às vezes eu tô lendo e eu sinto a necessidade de fazer comentários como se fosse pra uma amiga, sei lá, mas na verdade eu tô lendo sozinha. Mas eu achei que seria interessante. E aí eu acabei de ler esse conto do Machado de Assis, que se chama Ela. Eu encontrei no site do Domínio Público e eu senti necessidade de comentar. Porque eu li ele, eu vi que ele era curtinho, né, 2 páginas, e aí eu li ele, e eu fiquei... Eu não entendi, na verdade, o que eu li, eu fiquei tipo, tá, mas qual é o sentido disso? E muitas vezes, pra mim, esses contos, e até os livros do Machado de Assis, quando eu leio pela primeira vez, pelo menos os que eu li, eu era bem nova, tava no ensino médio, e eu ficava assim, sem entender muitas coisas. E relendo é que eu vou conseguindo encontrar os sentidos. Mas aparentemente isso não ocorreu só quando eu estava no ensino médio, porque agora eu li esse A Ela e outros contos que eu li já pro canal entre o ano passado e esse ano. Esse ano é o primeiro que eu tô lendo. Eu não entendi de primeira algumas coisas. Ou eu sou um pouco lerda, deve ser isso. Mas enfim, aí eu li esse poema Ela, li a primeira vez, aí eu pensei em não ler pro canal. E aí depois eu pensei, por que não? Ele é curtinho, né? Vai que agrega na vida de alguém, ou também pode ser que ninguém veja, mas enfim, a minha leitura existe por aí na internet. E aí eu li a segunda vez, comecei a ler já gravando. E aí foi chegando no final e eu fui achando interessante, né, que ao meu entendimento, né, deu um clique assim na minha cabeça e aí eu entendi que era ali uma pessoa que era um deputado, né, uma pessoa pública, e aí vazou esse poema, ele mesmo vazou, né, ele mesmo leu lá, e acho que no Congresso, alguma coisa assim, e aí o poema não foi bem recebido, e a partir disso ele começou a repensar a vida dele. E no final ele até fala, né, que bastou só uma noite e nada mais de reflexão para ele decidir mudar o rumo da vida dele. Tem também outra parte que fala sobre ele achar que esse era o objetivo de vida dele, né? Quando a gente tem um sonho e a gente acha que é só aquilo que vai fazer a gente feliz. E a gente esquece, eu acho, no meio do caminho, que a gente pode recalcular a rota. Não que também seja fácil, né? Se você já tem uma carreira consolidada, às vezes é difícil você simplesmente recalcular e tentar fazer outra coisa, né? Principalmente se você tem família, depende do seu salário, enfim, para pagar suas contas, então é complicado. Mas aí, aqui nesse conto, eu entendi que ele foi essa pessoa que tinha a oportunidade de mudar depois desse poema aí que não caiu nas graças do povo. E aí ele mudou e agora ele tá feliz com uma nova vida, né? Agora ele é um fazendeiro e aí no final ele até fala que em poucos anos ele pode até estar rico. E achei bem interessante, bem legal mesmo. Apesar de ser algo bem curto e que aparentemente foi sem sentido. Não sei, né? Talvez eu esteja assim viajando, mas é uma coisa que eu escuto muito de às vezes a gente, principalmente eu que falando um pouco sobre mim, eu sou estudante de artes visuais, licenciatura, eu também atuo como professora e eu tô no início da minha carreira como professora e são muitos desafios. Ser professor, ser professora, não era assim, era um sonho assim muito
de criança, sabe? Criança que brinca ali de professor, brincava com a minha prima, que também se formou em uma licenciatura, só que no caso dela foi literatura. E aí, depois, com o tempo, eu fui crescendo e na minha adolescência eu sempre fui muito tímida e tenho conseguido superar a minha timidez, mas ser professor é bem desafiador, é bem complicado. E às vezes eu fico pensando se seria mais fácil mudar, mas ao mesmo tempo a minha idade já tá um pouco avançada, então não é tão fácil assim começar de novo, sei lá, fazer uma nova graduação e, enfim, tentar fazer outra coisa. E eu sempre gostei muito de desenhar e desenhar era algo que eu queria ter como profissão, por isso que eu entrei nessa graduação mesmo, com a parte da licenciatura. E acho que quase todos os dias eu me pergunto se não seria mais interessante recalcular a minha rota e tentar fazer outra coisa. Principalmente agora que a gente tem as IAs, né? Que conseguem gerar imagens. E aí é bem preocupante para os artistas. A gente passa tanto tempo estudando e para se aprimorar, sabe? E aí no final, com um clique, qualquer pessoa consegue fazer arte. Enfim, não entrando nesse mérito, né? Mas a inteligência artificial vai ter o seu lado positivo, mas tem também o seu lado negativo. Concluindo, eu gostei desse texto porque acho, pelo que eu pesquisei, eu não encontrei muita coisa. Eu não consegui encontrar quase nada, na verdade. Apareceu um outro poema do Machado que se chama Ela, e não tem a ver com esse textinho aqui, com esse conto. Então, eu entendi, tá? Tô dizendo aqui o que eu entendi. Eu entendi que é sobre recalcular a rota da sua profissão. E é isso, pessoal. Me digam aí o que foi que vocês acharam, as concepções de vocês, o que vocês entenderam desse texto. Será que eu viajei? Sintam-se bem-vindos para compartilhar aí nos comentários, que eu vou adorar ler. Não sei se vou continuar com esses comentários, a ideia é que sim. Quanto a outros livros, eu tô editando já, eu já terminei de gravar o segundo livro de Amada Imortal, mas ainda tô editando. Também tenho gravado outras coisas, mas devido à correria do dia a dia, não sobra tanto tempo pra editar. Mas vem aí, aguardem. Até a próxima, tchauzinho!